As ruas de Samaria pulsavam com uma vibração espiritual inexplicável, transformando a cidade em um cenário de redenção. Filipe estava no epicentro de um turbilhão de milagres sem fim. Onde quer que ele passasse, a esperança florescia como flores raras após uma tempestade. Pessoas que antes se arrastavam pelas sombras, consumidas por tormentos, agora saltavam de alegria, com corpos restaurados por uma força que transcendia qualquer conhecimento da medicina. As paredes da cidade pareciam tremer, sob o impacto de uma alegria que não podia ser contida. Filipe via cegos recuperarem a visão com um simples olhar, e paralíticos abandonarem seus leitos de dor, como se nunca tivessem conhecido limitação. O êxtase era coletivo. Um avivamento sem precedentes que transformava a cidade em um farol ofuscante de fé. Filipe era, sem dúvida, o homem do momento, a voz que todos ansiavam ouvir e o canal por onde o sagrado fluía. O sucesso era visível, palpável e traduzido em milhares de rostos iluminados, criando estatísticas que fariam qualquer líder se sentir realizado. No ápice desse triunfo absoluto, algo extraordinário aconteceu. O tempo pareceu congelar, o som das multidões tornou-se um eco distante, como se o mundo estivesse em silêncio. No meio daquela agitação, um anjo do Senhor manifestou-se a Filipe. Ele não trouxe aplausos pelo trabalho bem-sucedido entre os samaritanos. Em vez disso, o anjo entregou uma ordem que desafiava qualquer lógica humana. Levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto, ordenou a voz divina. Era um comando seco, direto e, para qualquer observador, completamente irracional. Filipe sentiu o peso da instrução. Samaria era o campo da colheita abundante, onde milhares buscavam a Deus. Gaza era o deserto, um caminho marcado pela aridez e pelo silêncio. O conflito interno foi imediato. Por que abandonar o sucesso por uma jornada rumo ao vazio? Por que trocar o palco iluminado pela poeira de uma estrada esquecida? A lógica gritava para que ele ficasse e consolidasse o movimento. Mas a alma de Filipe estava treinada para reconhecer a voz que o chamava. Ele compreendeu naquele instante que a verdadeira obediência não se mede por números, mas pela disposição em seguir o Mestre, mesmo quando o destino parece sem sentido. Sem questionar o propósito, ele deu as costas às massas e iniciou sua caminhada. O calor implacável logo o envolveu como fogo. Filipe caminhava passo a passo sob o sol escaldante, e o som rítmico de suas sandálias contra as pedras era a única trilha sonora. A estrada de Gaza estendia-se como uma cicatriz infinita sobre a terra, um caminho onde o tempo parecia ter parado há séculos. Filipe podia sentir a areia infiltrar-se em suas vestes, lembrando-o da dureza daquele terreno. Cada centímetro dessa estrada de areia e pedra era um teste de resistência física e espiritual. Filipe olhava para o horizonte infinito, buscando entender o plano divino por trás de tanto silêncio e solidão. O sol castigava sua pele e o horizonte tremeluzia, criando miragens. Naquele silêncio, os pensamentos de Filipe voavam, refletindo sobre a jornada. Ele se via pequeno, quase insignificante, diante da vastidão árida. Não havia milagres ali, nem mãos estendidas implorando por uma palavra. Havia apenas o homem e sua fé, testada em cada gota de suor que caía no chão seco. Horas de marcha passaram até que algo mudou na paisagem. Ao longe, uma nuvem de poeira se ergueu. Não era um viajante comum, mas algo de proporções majestosas. O brilho do ouro refletia os raios, e o som de rodas pesadas misturado ao galope de cavalos quebrou a calmaria. Era uma carruagem imponente, protegida por uma guarda armada, uma visão surreal. Filipe sentiu seu coração pulsar. Antes de continuarmos,
Inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. A voz do Espírito, nítida e poderosa, ressoou. Aproxima-te da carruagem. O mistério estava prestes a ser revelado e o encontro que mudaria o destino de uma nação estava a poucos passos. A poeira que antes era apenas um borrão indistinto no horizonte, agora ganhava formas nítidas e detalhes de uma opulência que parecia desafiar a própria aridez do deserto. A carruagem que se aproximava de Filipe não era um veículo comum, era uma verdadeira fortaleza móvel de luxo e autoridade. O brilho do ouro incrustado na madeira nobre cintilava sob o sol implacável, refletindo flashes de luz que feriam os olhos, enquanto tecidos de linho fino e púrpura adornavam as laterais, balançando suavemente com o movimento rítmico dos cavalos de raça. Guardas armados com lanças e escudos reluzentes, exibindo feições severas e posturas impecáveis, flanqueavam o comboio, protegendo o homem que ocupava o assento de honra. Aquele viajante não era um peregrino qualquer. Tratava-se do eunuco etíope, o influente ministro das finanças da rainha Candace. Suas mãos, adornadas com anéis pesados e pedras preciosas, controlavam a economia de uma nação inteira. Mas havia algo em seu semblante que todo o tesouro da Etiópia não poderia comprar. Apesar de sua posição de autoridade máxima e da influência que exercia sobre os cofres reais, seus olhos carregavam uma melancolia profunda, um vazio existencial que nem mesmo os banquetes mais fartos de sua terra natal haviam conseguido preencher. Ele estava retornando de Jerusalém, o epicentro espiritual do mundo conhecido, mas trazia consigo a mesma sede que o levara até lá. O templo, com seus rituais complexos e tradições milenares, não fora suficiente para silenciar o grito de sua alma por uma resposta real. Ele possuía poder, mas não tinha paz. Controlava impérios, mas não compreendia o sentido da própria existência. Sentado na carruagem, o oficial segurava com extrema reverência um pergaminho de couro pesado. Enquanto as rodas de madeira esmagavam as pedras da estrada, o som de sua voz, grave e melódica, começou a preencher o ar quente e saturado. Ele estava lendo em voz alta as palavras enigmáticas do profeta Isaías, especificamente o capítulo 53. Mas as frases pareciam um código indecifrável para sua mente exausta. O Espírito Santo, em um sussurro inconfundível que vibrou no cerne do ser de Filipe, deu a ordem final. Aproxima-te dessa carruagem e acompanha-a. Filipe não hesitou por um segundo sequer. Ele começou a correr ao lado da carruagem, ignorando o suor que ardia em sua testa e o cansaço acumulado da longa caminhada sob o calor senegalês. Ele rompeu as barreiras invisíveis da classe social, da cultura e da raça, movido apenas por uma urgência divina que o impulsionava. Ao ouvir o oficial ler as palavras sobre o cordeiro levado ao matadouro, Filipe aproveitou uma breve oscilação no ritmo da carruagem e lançou a pergunta que cortaria o silêncio como uma lâmina de luz. Compreendes, porventura, o que estás lendo? O homem poderoso, acostumado a ditar ordens para milhares, olhou para baixo e viu o humilde pregador coberto de poeira na estrada. Não houve sinal de arrogância ou desdém em sua resposta, apenas uma vulnerabilidade desarmante que revelava a humildade de quem busca a verdade, acima de tudo. Como poderei entender se alguém não me ensinar? Ele admitiu com sinceridade. Naquele instante, as distâncias sociais desapareceram. O oficial ordenou que a carruagem parasse e convidou Filipe a subir. O ambiente mudou drasticamente assim que Filipe se acomodou sobre as almofadas luxuosas. O mundo exterior, com seu calor e poeira, pareceu se dissipar, dando lugar a uma atmosfera de intimidade sagrada e revelação profunda. Filipe,
Começou então a explicar a essência das Escrituras, partindo exatamente daquele ponto do texto. A trilha sonora da vida daquele homem, antes marcada pelo barulho incessante das moedas e das intrigas da corte, agora se reduzia a uma melodia suave de esperança. Filipe conectou a profecia antiga à figura de Jesus Cristo. Ele falou sobre o Cordeiro que sofreu em silêncio, o Messias, que suportou as dores de toda a humanidade, para que ninguém mais precisasse carregar o fardo da solidão espiritual. À medida que as palavras fluíam, o eunuco sentiu as lágrimas molharem suas vestes de seda. Ele percebeu que o sofrimento do Cordeiro mudo não era um evento distante, mas um ato de amor por ele, o estrangeiro solitário. Enquanto a carruagem avançava lentamente pelo deserto, algo impossível aconteceu. Em meio a um solo que era puro pó e pedras ressequidas, uma fonte de água cristalina surgiu diante deles. O oficial, com o coração pulsando com uma fé recém-nascida e os olhos brilhando de expectativa, apontou para o oásis improvisado no nada. Ele se virou para Filipe e fez a pergunta que selaria seu destino eterno. Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? O silêncio do deserto pareceu prender a respiração, aguardando o próximo passo daquela jornada sobrenatural. Filipe olhou nos olhos do oficial etíope e, com um aceno solene de cabeça, confirmou que não havia barreira alguma entre o desejo sincero daquele homem e a graça divina que o alcançara. A carruagem imponente parou de forma abrupta, fazendo com que as rodas de ouro e madeira pesada silenciassem sobre o solo arenoso e quente. O silêncio que se seguiu não era de vazio, mas de uma expectativa sagrada que parecia suspender o tempo e o espaço. Juntos, o evangelista e o ministro das Finanças desceram da luxuosa estrutura, afastando-se da proteção dos guardas, para se aproximarem daquela água cristalina que surgira como um milagre geológico no meio da aridez total. O oficial, despindo-se da formalidade de seu cargo e da rigidez de sua túnica real, entrou na água com uma humildade que contrastava com sua enorme fortuna e influência. Filipe o conduziu ao centro do pequeno oásis. Sob o sol escaldante do deserto de Gaza, o batismo aconteceu como um ritual de entrega absoluta e silêncio reverente. Quando Filipe mergulhou o corpo do etíope, as águas pareceram absorver séculos de tradições vazias e buscas frustradas. Ao emergir, o oficial não era mais apenas um administrador de tesouros que retornava para sua rainha. Ele era uma nova criatura, o primeiro fruto de uma colheita espiritual que alcançaria as profundezas do continente africano. A semente do Evangelho, plantada através de um único encontro providencial no deserto, agora estava selada no coração de um homem que possuía todos os recursos necessários para espalhá-la por uma nação inteira. A missão que parecia um desvio irracional do grande avivamento de Samaria encontrava ali sua consumação perfeita e estratégica. O que aconteceu no instante seguinte, no entanto, desafia qualquer tentativa de explicação puramente humana e entra nos anais do sobrenatural absoluto. No exato momento em que ambos saíram da água, a atmosfera ao redor deles começou a mudar de forma drástica e repentina. O som ambiente do deserto, o vento soprando nas dunas e o ruído dos cavalos foram subitamente substituídos por uma vibração intensa, um zumbido de alta frequência que parecia dobrar a própria realidade física. Para o eunuco, a visão de Filipe começou a se distorcer, como se a luz estivesse sendo sugada para um único ponto de energia. Houve um som seco de vácuo, e a imagem de Filipe simplesmente desmaterializou-se diante de seus olhos atônitos. Não foi uma partida gradual ou uma despedida comum, mas um arrebatamento físico instantâneo, o primeiro registro de teletransporte documentado pela fé. Enquanto o etíope ainda tentava processar o fenômeno que acabara de presenciar, Filipe já não estava mais lá. O tempo e o espaço curvaram-se diante da soberania do Espírito Santo.
A quilômetros de distância dali, na cidade costeira de Azoto, Filipe sentiu o impacto de seus pés tocando um novo solo de forma imediata. Ele não estava em estado de choque. Ele simplesmente reconheceu a mão poderosa de seu mestre e, sem hesitar, continuou sua jornada evangelística, anunciando as boas novas em cada cidade por onde passava, até chegar a Cesareia. No deserto de Gaza, o oficial da rainha Candace ficou sozinho, mas sua solidão era agora preenchida por uma presença indescritível e reconfortante. Ele não lamentou o desaparecimento súbito de seu mestre temporário, pois o mestre eterno agora habitava permanentemente dentro dele. Ele subiu novamente em sua carruagem e seguiu seu caminho em júbilo, transbordando de uma alegria que o mundo não poderia tirar, levando para a Etiópia o maior tesouro que um ser humano pode possuir. Essa narrativa épica nos confronta com uma verdade que muitas vezes esquecemos. Para o Criador, você não é apenas um número em uma multidão ou um dado em um algoritmo celestial. Deus foi capaz de interromper um avivamento em massa, enviar um anjo e teletransportar um pregador apenas para responder ao clamor de um único coração sincero que buscava a verdade em meio ao seu próprio deserto pessoal. O caminho de Gaza pode parecer um lugar de isolamento, mas é frequentemente ali que os encontros mais exclusivos com o divino acontecem. Se você sente que está em um deserto hoje, entenda que este não é o seu fim, mas o cenário da sua maior revelação. Se esta mensagem tocou sua alma, se você sentiu que o céu parou hoje apenas para falar com você, escreva agora mesmo nos comentários: Ele veio só por mim. Prepare o seu coração, pois no próximo episódio mergulharemos na transformação radical de Saulo no caminho de Damasco.